Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem nessa sexta-feira aí? Véspera do final de semana. Então, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem pelo chat. Beleza? Pessoal entrando aí aos poucos na nossa transmissão. Gisela Lamarca entrando, o professor Carlos aí entrando também. Maravilha! Se vocês estiverem conseguindo me ver bem, então me avisem. Tati tá ouvindo bem, Vandina Campos também tá aí. Beleza, Suzana Nunes. Maravilha! Tá bom, som e vídeo ok, boa Bianca. Que bom, Ana Cristina Cristaldo também falou que tá assistindo aí. Maravilha! Bruna de Wisconsin, Desirê Tavares aí com a gente também. Ótimo. Então tá bom. A Gisela aí agradecendo a aula de ontem, Samia Marcili entrando aí, a Samia também entrando aí, que bom, tudo bem? Keila Lira entrando, Tati Benazzi falou que tá pilhada desde ontem e agradecendo aí a aula. Bem, a aula que o pessoal está se referindo é a aula do nosso curso dos 4 temperamentos, né? Então, é dessa aula aí que o pessoal está falando, né? Beleza. Tá bom. Então é isso, pessoal, não estranhe aqui o cenário um pouquinho diferente. Eu estou aqui no saguão de um hotel, tá? Estamos aqui fazendo uma transmissão que eu estou num curso hoje, então acabou que estou aqui no centro de convenções aqui do hotel. Paramos aqui rapidamente para o almoço e aí eu aproveitei aqui para preparar o nosso programa de hoje. Então estamos na correria aí desde cedo, tá bom? O cenário novo é por isso, Keila. Mas não tem nada demais não, tá? E também o hotel é aqui do lado, estou em Copacabana, na verdade, também não é que seja, não estou em outro planeta não, estou aqui pertinho, tá? Do consultório. Maravilha. Ótimo. Hoje eu queria falar com vocês o seguinte, né? Que queria tocar em alguns temas específicos no programa de hoje e queria responder a algumas perguntas aí que eu deixei para trás também. Então, se vocês quiserem ir escrevendo a pergunta, é melhor para mim, tá? Não liga hoje não, porque se vocês ligarem hoje vai me atrapalhar, porque eu vou atender aqui, eu acho que vai sair da tela, como eu estou aqui como eu tô aqui no telefone, a gente vai acabar se enrolando, tá bom? Então, que bom, o Rafa entrando com a gente ao vivo aí também. Ela falou que depois de um longo tempo, aí eu fico feliz aí pela audiência de todo mundo também. Tá bom, pessoal. Então, antes de começar o nosso programa de hoje, eu queria já deixar vocês preparados para a semana que vem, tá? Então, semana que vem a gente vai falar sobre... vou aprofundar mais, vou falar mais sobre toda a dinâmica que envolve o casal, tá? Então, vou falar sobre o relacionamento conjugal, especialmente na semana que vem. Vou falar sobre o que, né? Sobre todos esses temas aí que envolvem propriamente a dinâmica de marido e mulher, tá? Então, para vocês ficarem atentos aí, porque a gente vai fazer mais um curso aí, mais uma jornada intensiva dentro de um curso. Então fiquem atentos, o curso vai ter essa temática aí, tá bom, pessoal? Então acho que vocês vão gostar pra caramba, eu acho que é uma solicitação de muita gente aí, então já fiquem atentos, tá? Então, por exemplo, aqui a Gisela Lamarca faz uma pergunta aqui agora que dá muita margem para a gente poder falar sobre esse assunto, né? A Gisela Lamarca pergunta assim, o tema sobre adolescente, né? E as reclamações constantes. Então ela pede para a gente falar sobre isso, né? Então existem vários modos de a gente abordar essa etapa da vida do adolescente, que é uma etapa realmente importante ali de toda a dinâmica familiar, né? Então o adolescente, quando ele começa ali a entrar no mundo com as suas próprias intenções, com seus próprios desejos, com as suas próprias atividades, com as suas próprias motivações, né? Ele começa a querer, né, se confrontar com esse mundo que está para fora dele, né? Ontem a gente falou um pouco sobre isso na aula de temperamentos, né? E uma das estratégias que a gente pode tomar, que a gente deve tomar, é estar, né, se for possível, né, estar muito unido ao nosso marido, à nossa esposa, para que a gente juntos, né, a gente consiga ali com alguns critérios muito concretos, né, que eu vou passar, né, no curso, que a gente vai conversar mais sobre isso semana que vem, né, tem uns critérios muito concretos, né, para a gente poder ajudar os nossos filhos. Então, uma coisa que eu falei na aula de ontem, que eu vou desenvolver um pouco aqui hoje, né,
É justamente isso, uma das coisas que os adolescentes, eles adoram, né? E parece um contrassenso, né? Parece um contrassenso, porque, enfim, o que eu vou falar aqui, pode ser que você pense, não, mas ninguém gosta disso, ninguém gosta de ser, né, de ser posto por baixo, tal, mas o adolescente, ele gosta. Então, uma coisa que o adolescente gosta que é o seguinte, né? E que te dá muita moral no médio prazo é o seguinte, o adolescente, ele vai crescer para cima de você, ele vai tentar se confrontar, porque o adolescente, ele continua sendo um bicho bastante egoísta, não é verdade? Mas ele começa a sair do seu egoísmo ontológico, ele começa a sair de si, começa a se confrontar contigo. Tá? Ele começa a se confrontar contigo. Desse confronto, ele espera, ele deseja ansiosamente que você mostre a sua força e que você vença de algum modo. Tá? Então, veja bem, o adolescente não é que ele está se confrontando com você porque ele quer vencer. Ele quer que a força dele seja testada. Ele quer um confronto com a própria força dele que começa a aparecer no mundo. Então, uma das coisas que o adolescente adora, né, é ser confrontado contigo e, né, ficar provado, ficar demonstrado ali que ele é um idiota, né, que ele ainda é fraco. Isso dá para ele motivação para estar ao seu lado, né, e para continuar crescendo, ok? Para que ele não desista, né? Porque, veja bem, se o adolescente, né, num confronto que surge com você, né, ou num confronto que surge com outras pessoas que estão ali ao redor dele, que gostam dele, ele sempre vence, ele começa a crescer, na verdade, ele começa a olhar para si e falar, bem, eu sou o todo-poderoso, eu sou o gostosão, né, eu sempre venço, ninguém pode comigo, ele vai se tornar um tremendo, né, ele vai se tornar um tremendo de um autoconfiante, mas sem fundamento, porque a autoconfiança dele vai ser uma autoconfiança baseada em nada. Tá? Então veja, para que a gente possa ajudar o nosso filho adolescente a amadurecer, a gente precisa dar umas pancadas nele, né? Não são pancadas de agressão física, né? Mas são pancadas de embate, né? No qual a gente não se põe no mesmo nível dele. Bem, ele é um idiota ainda, ele é uma criança que está começando a ter bigodes, né? Ele ainda não tem todas as capacidades de se orientar no mundo, então a gente vai lá e dá umas pancadas nele, umas pancadas morais, né? Dá umas pancadas de raciocínio, dá umas pancadas de articulação, né? A gente coloca ele no lugar dele. Isso é fundamental para que o adolescente possa atingir o seu centro, para que ele possa amadurecer plenamente. Então, uma das coisas fundamentais para o adolescente é que a gente aprenda a colocá-lo no seu lugar, ok? Como a gente ganha força, né? Como que a gente ganha confiança, como é que a gente consegue desenvolver isso de modo adequado? Um dos modos é justamente esse encontro, né? Essa reunião com o nosso marido, com a nossa esposa, né? Quando a gente tem um aliado do nosso lado, e se esse aliado é o nosso marido, a nossa esposa, é muito melhor para a gente fica mais orientado. Não é verdade que muitas vezes no relacionamento com nossos filhos, a gente às vezes não está muito seguro do que a gente está fazendo? Isso não acontece, né? Então, acho que não é só lá em casa, né? Quer dizer, a gente, né, faz a coisa com todo amor, a gente faz a coisa com confiança, mas, né, tem uma autocrítica ali na nossa cabeça que sempre aparece. E a gente não sabe exatamente se a gente está pesando muito a mão, se a gente está de fato dando, né, o que a gente deveria estar dando para ele. Pode vir uma certa inconsistência, pode aparecer para a gente uma certa inconsistência na nossa atuação, né? E o que acaba acontecendo? Bem, essa inconsistência, ela pode se virar contra a gente pode amolecer no momento no qual a gente não deveria amolecer, entendeu, Gisela? Então, todo esse lidar com um adolescente, ele é fundamental. Bem, todo esse lidar com o adolescente é fundamental, é evidente que é fundamental, mas é fundamental que a gente tenha um parceiro atento ao nosso lado. Ok? Então, por exemplo, no curso que a gente vai lançar na semana que vem, né, a gente vai falar desse curso na semana que vem, não tem data ainda para o início do curso, né, mas a gente vai falar disso, né, dessas estratégias, a gente vai falar desse tipo de conversa que a gente pode ter, né, com o nosso marido, com a nossa esposa, para que a gente possa estar muito unidos em vistas a um mesmo projeto. Tá? Então isso é interessantíssimo, né? Muitas das vezes a gente acaba se distanciando, né, do nosso marido, da nossa esposa, porque a gente não ajustou a linguagem, a gente não adequou a linguagem ainda. Né? A gente não tem ainda muito claro o objetivo que a gente deseja e o caminho que a gente está trilhando. Isso em nada, tá? Em nada deve ser confundido com a gente se despersonalizar, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, não é assim, a gente abre mão completamente do nosso projeto para uma outra pessoa. Veja, isso também é um caminho de sofrimento, né? A gente tem uma pessoa, a gente tem a nossa individualidade, a gente tem que saber quais são os nossos desejos, qual é a nossa vocação, qual é a nossa intenção no mundo, não é verdade? Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente está casado, então a gente está dentro de um mesmo projeto vital. Tá? A gente está dentro do mesmo projeto vital e dentro dessa ideia de projeto vital compartilhado dentro do casamento, compartilhado dentro da vida a dois, existem uma série, né, de ferramentas, uma série de concepções que a gente vai trabalhar ao longo do curso que eu quero oferecer para vocês, tá bom? Então fiquem atentos aí
que vocês vão poder ter muitas ideias. Mas entendeu, Gisela? Então, filho adolescente, né, essa é uma ideia, assim, não ter medo de confrontar e de algum modo, né, entre aspas, subjugar o filho, mostrando, né, que ele, de algum modo, é um idiota, tá? Não tem medo, mas é claro que isso deve ser feito com carinho, isso não deve ser feito para humilhar, né? Não é, no momento algum a gente deve humilhar o nosso filho adolescente, né? Porque humilhar o filho adolescente significa que a gente está se posicionando no mesmo patamar dele. A gente está agindo com ele como se a gente fosse um adolescente também. A gente está agindo sem ferramentas. Uma pessoa que tem ferramentas, né, para atuação, ela jamais humilha gratuitamente uma outra pessoa. Né, aquele que tem ferramentas, né, numa interação humana, a humilhação ela pode se tornar um expediente útil em algum momento, mas raramente, né? O expediente mais habitual, né, é que a gente consiga conduzir o outro. Okay? Conduzir o outro até o lugar que a gente quer que ele atinja, que ele alcance. E para que isso aconteça, a gente não deve humilhar, mas a gente deve fomentar no outro a humildade. Tá? E a gente fomenta no outro a humildade, bem, se mostrando de fato muitas vezes superior, dizendo, ó, eu entendo e você não entende. Então para e escuta o que eu tenho para dizer. Tá? Então aqui, por exemplo, vale o exemplo que eu dei, né, lá naquele programa que a gente falava sobre os filhos que usavam maconha, né? E o filho que usa maconha vai vir cheio de critérios, cheio de argumentos científicos, tal. E o que você pode fazer é entrar na mesma discussão dele e conversar com ele como se fosse uma outra adolescente, uma outra criança. Isso não ajuda em nada, né? Então o que ajuda? Ajuda ou, né, a gente dá um critério claro, objetivo, ou a gente se mostra superior e demonstra para ele a inconsistência do raciocínio, do pensamento, da ideia que ele tem, por exemplo, nesse caso, sobre os benefícios eventuais da maconha, tal. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Bem, Lilian Pereira faz uma pergunta bem interessante aqui, se eu poderia falar sobre usar o medo como contenção de comportamento, né? Por exemplo, como aquela boa e velha ideia, né, do velho do saco vai pegar você. Veja, Lilian, usar o medo, né, usar esse expediente, né, de colocar esses elementos folclóricos, né? Então o Saci Pererê, né, a Curupira, o velho do saco, ou então ficar toda hora aterrorizando criança. Isso, bem, é claro que isso dá algum resultado, né? A criança vai se atemorizar e vai se recolher, mas imagina o que acontece no médio prazo com a cabeça dessa criança. Vai acontecer duas coisas, né? A primeira coisa, essa criança ela vai se tornar uma criança insegura. Por quê? Porque a conduta dela fica sendo informada, né? Fica sendo motivada por um domínio da alma terrível, chamado medo, né? O medo é um domínio da alma que faz com que a gente se paralise, faz com que a gente se encolha, né? A gente só tem medo quando a gente se sente de fato inseguro e impotente, né? Essa é a gênese do medo. Se a gente está diante de um assaltante, diante de um bandido, diante de um ladrão, a gente está ali inseguro e impotente. A gente pode muito pouco contra aquela relação, né? A gente pode muito pouco diante daquela ameaça. Ora, veja, a verdade aqui, né, essa não é a situação verdadeira do homem, porque, bem, o homem ele conta com uma rede de apoio humana, habitualmente, e conta, né, para aqueles que têm fé, para aqueles que têm esperança, para aqueles que, né, que têm uma religião, ele conta sobretudo com a força do próprio Deus. Então, se a gente começa a instalar no espírito do nosso filho, né, na cabeça do nosso filho, essa noção do medo, a gente de algum modo, a gente está desconectando esse nosso filho de uma possibilidade de vir a ter religião em algum momento. Ou ele vai ter uma relação com a religião doentia, né? A religião funciona para ele como uma aspirina, que tem ali que em algum momento vai e o cura de uma dorzinha que ele está sentindo, etc. Mas a gente não fomenta nele a relação própria com né, a vida da transcendência, com a vida do espírito. Tá? Então, o medo, por um lado, isso que acontece. A gente instala no nosso filho esse domínio, que não é um domínio útil. Né? A gente vai fazendo com que esse domínio do espírito cresça de tal modo que pode tomar a dianteira ali das suas ocupações e ninguém quer isso. Né? E uma outra coisa que vai acontecer, né, que talvez seja até, né, tão dramática quanto essa, é a seguinte. Ora, você hoje acredita no velho do saco? Eu não acredito no velho do saco. Né? Então, eu sei já que o velho do saco não existe. O que então vai acontecer com essa criatura? Ele vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe, assim que ele começar a atingir ali a razão, ele começa a atingir uma capacidade de entender que isso você só usava para contê-lo, ele vai olhar para você, né, vai olhar para o seu marido, vai olhar para a pessoa que está ali ao redor dele e vai falar, bem, meu pai e minha mãe são um tremendo mentiroso. Né? Se quando eu era pequenininho eles mentiam para mim sobre o velho do saco, por que agora eles também não estão mentindo para mim? Como é que agora eu vou acreditar que de fato é melhor para mim não ir naquela festa que tem aquele grupo de pessoas que se droga, etc, etc. O filho, ele não vai conseguir, né? Vai ser difícil para a criança acreditar em você. Né? Se você usava essa história do velho do saco como expediente verdadeiro de contenção, né? Ou se o pai que usa um medo como expediente verdadeiro de contenção, ele vai acabar gerando uma desconexão também com o filho. Tá? O filho vai se desconectar dele porque o filho não consegue mais acreditar
ele não consegue acreditar direito em você, né? Então isso é o que acaba acontecendo com a relação entre vocês dois, tá? Então, e não é útil usar esse expediente do medo como manipulação do comportamento infantil. Isso aí vai trazer muito malefício para vocês, tá bom? Então vamos fugir disso. Para já a gente não deve continuar aí. Tá bom? Uma outra pergunta aqui da Kellen Neves, acho que ainda temos um tempinho, eu não tenho certeza, porque sempre que eu faço transmissão no celular eu perco aqui eu perco a noção do tempo, né? Eu acho que ainda deve ter assim, uns 4 minutos, alguma coisa do tipo, né? Não tenho muita certeza, mas tô tentando calcular de cabeça aqui o tempo. Eu não uso relógio, né? Não tem nenhum relógio aqui perto, então não tenho certeza. Se puderem me avisar aí, vocês me ajudam, tá? A Kellen de Palácios, ela faz uma pergunta aqui muito interessante. Se a socialização da criança é desenvolvida com o bom relacionamento do casal, não sei se é uma pergunta ou se ela está afirmando aqui, não tenho certeza. Mas é verdade, né? O bom relacionamento do casal, ele é importantíssimo para que na criança apareça uma certa coisa, tá? E bem, os casais as crianças que aparecem numa estrutura no qual já houve a separação, né? Então depois a gente resolve isso de outro modo, tá? A gente conversa de outro modo. Mas vamos imaginar que a criança ela nasce numa estrutura de família ali, né? No marido e a mulher, né? Enfim, casados e tal. Ora, é importante que a criança veja uma estabilidade nessa estrutura, por quê? Porque o mito fundacional da entrada dessa criança no mundo, ou seja, qual que é a relação que faz com que essa criança entre no mundo? Bem, é a relação entre o pai e a mãe, né? Se essa relação está estável, é mais fácil para essa criança, é mais natural para essa criança encontrar uma estabilidade, é mais fácil para essa criança encontrar uma certa estabilidade dentro de si, por quê? Porque aquela relação através da qual faz com que ela apareça no mundo, né? Ou seja, aquela relação que funda a existência da criança no mundo, a existência da criança no universo é fixa, é estável, é reconhecida como uma relação de amor. Então, as crianças, né, que entram numa família estável, estruturada, elas conseguem, né, também encontrar uma maior estabilidade, uma maior estrutura na sua atuação, tá bom? Existem alguns estudos, inclusive, que mostram isso pra gente, né? Que a estrutura familiar é um fator de proteção para alguns transtornos mentais, né? Ansiedade, depressão, etc. Tá? Então, uma coisa que a gente já sabe, né? Pela própria filosofia, né? O aprofundamento nessa verdade antropológica já daria pra gente a resposta, bem, tá conformada, né? Tá confirmada através de alguns estudos científicos aí que alguns departamentos fizeram nos últimos anos, tá bom? Então, a Juliana Carneiro aqui, agradecendo a aula de ontem, falou que fez toda a diferença tomar conhecimento. Bem, que bom, Juliana, eu que agradeço aí, pessoal, agradecendo a aula de ontem aí, poxa vida, que bom. Muito bom, pessoal. Acho que é isso, né? Eu acho que já vamos entrando aqui no final da nossa transmissão de hoje. Talvez já tenha dado aí o horário, viu? Falou, faltavam uns 4 minutos mesmo, alguém tava mais ou menos certo. Então é isso. Já vamos encerrando por aqui a transmissão de hoje, tá bom? Não deixem, né? Vão deixando aí suas perguntas. Vocês já sabem que a gente vai falar sobre essa coisa de relacionamento de marido e mulher, de casal na semana que vem. Então, se vocês quiserem deixando aí as sugestões de tema, sugestões de abordagem, alguma dúvida, né? Problemas, dificuldades, então deixem aí nos comentários, tá bom? Para que eu possa pegar, né? Saber mais ou menos o que vocês têm na mente, aí na cabeça. Enquanto dúvida, eu possa trabalhar melhor esses temas na semana que vem, tá bom, pessoal? Então é isso, Patrícia aqui agradecendo aí a aula incrível de ontem. Eu que agradeço aí a atenção, Patrícia. Obrigado pela presença agora. É isso, meus caros, fiquem com Deus. Um abraço. Aproveitem o final de semana, aproveitem o feriado para estar o final de semana para estar em família. E nos vemos então na segunda-feira. Até mais, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus.